Fala, rapaz, como é que tá? Tudo certo? MM na área, bora bater um papo sobre o mercado da bola e também no finalzinho do vídeo tem uma declaração polêmica, podemos dizer assim, de um jornalista conhecido aí do mundo da bola. Nós vamos debater aqui sobre a opinião dele em relação a um assunto que vai ficar lá pro final do vídeo, beleza? Antes de mais nada, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal, que isso me ajuda demais, tá? Ajuda mesmo, tá, galera? Me ajuda pra caramba e é de graça, tá? É só clicar, se inscrever e deixar o like. Deixa o like no final do vídeo se você achar que eu mereço. Se não achar, tudo bem, pode dar o dislike, não tem problema nenhum, tá? Vamos lá, falar de mercado da bola, que hoje o negócio, desde ontem, né, tá fervulhando o negócio aí. E vamos falar aqui algumas especulações, algumas coisas que estão acontecendo e opinar um pouco sobre, né? Vamos começar pelo Botafogo. O Botafogo não para de contratar, não para de ir atrás de jogador. E a bola da vez agora é o Taremi, né? Taremi, jogador da Inter de Milão, 33 anos, já é um cara experiente. O Botafogo já trouxe de lá o Correia, né? Já tentou vários ataques. O Botafogo já contratou tanto jogador, cara, que eu nem sei o nome dos caras, na verdade. O Correia eu sei porque eu já vi ele jogando na Lazio, eu já vi ele jogando na própria Inter de Milão. E eu também já vi o Taremi jogar na última temporada pelo mesmo time. E o Botafogo tá tentando esse jogador de 33 anos aí para reforçar o seu ataque, que já tem Arthur Cabral, já tem Arthur, já tem Savarino, já tem vários outros jogadores. O Botafogo tá insistindo nessa contratação. Dizem que as pedidas eram muito altas. E é isso, cara. O futebol brasileiro tá maluco buscando jogadores que jogam na Europa para vir jogar aqui no Brasil para elevar, né, o nível do futebol brasileiro mais para cima. Depois desse Mundial aí, o negócio ficou muito favorável para o Brasil. Saindo do Botafogo, vamos começar a falar aqui do Galo, né? O Galo que teve uma semana conturbadíssima, né, com esses babados aí de jogadores entrando na justiça. E hoje veio a velha cortina de fumaça, né? Que todo mundo fala. Eu não gosto de falar essas coisas assim, né? De estar afirmando que é uma cortina de fumaça para tentar. Mas acaba que, né? A gente acaba esquecendo os outros assuntos polêmicos que vem rondando lá o time do Atlético Mineiro, né? O time do Galo anunciou o Biel, ex-Bahia, já vinha negociando já faz um tempo, né? Dizem que teve uma treta por causa disso, não sei o quê, blá, blá, blá. Não creio eu que tenha sido, né? Mas o que me chama a atenção aqui é um time, né, uma SAF, como é Botafogo, como é outros times, contratando e devendo, né? Contratando e devendo. Jogadores. Esse ainda é o mal do futebol brasileiro. É permitir que times com tanta dívida, eu vou falar outros aqui que estão também correndo atrás de contratar. Ah, mesmo tu é contra isso? Quer dizer que só teu time pode contratar? Não. Não é isso. Não é isso. Não é essa a questão aqui. A questão é, tu tá devendo 2 bi, tu tá devendo jogador, tu tá devendo empresário, tu tá devendo um monte de coisa. E vai lá e dá contrato a jogador da Europa. Ah, mas é empréstimo. Não interessa, mano. Não interessa. Permitir que o time faça isso, caga na cabeça dos times que estão fazendo tudo direitinho, cara. E tem time brasileiro fazendo as coisas direito aqui no futebol. Pagando suas contas. Ontem saiu uma entrevista longa do Pedrinho falando: eu não vou agir como o Corinthians, comprar jogador e ficar devendo. O Vascaíno ele pode até ficar com raiva do Pedrinho, mas ele tem razão nas falas que ele falou, mano. Muitas coisas pode se discordar, pode, mas na questão financeira, de reestruturar o time, ele tá tentando. E não, isso não acontece da noite pro dia, não. E isso que tá acontecendo com o Atlético Mineiro aqui, mano, uma hora o negócio vai explodir lá, cara. Vocês podem me cobrar isso lá na frente. Saindo do Atlético Mineiro, vamos pro Grêmio, né? Que tenta trazer um jogador pesado aí do futebol brasileiro, o Roger Guedes, que tá lá fora, né? Jogou no Corinthians aí. O Roger Guedes, em todo o time que ele jogou, ele se destacou. Então, se o Grêmio conseguir trazer esse cara, vai ser uma baita de uma contratação. E o Grêmio precisa, tá? Eu não sei a condição financeira do Grêmio, mas como agora ele tá com um novo aporte financeiro, né? Conseguiu um empresário aí ricaço, já deu a arena do Grêmio, já tá atrás de jogador para reforçar o elenco. E ainda vai se candidatar à presidência. O Grêmio pode dar um salto muito grande aí, né? E eles não estão tentando só o Roger Guedes, não, tá, galera? Eles estão tentando também o Cebolinha do Flamengo. O Flamengo não vou falar mais lá na frente. Que na minha opinião, como flamenguista, lamento muito que o Cebolinha esteja do jeito que tá. Torci muito pro Cebolinha dar certo no Flamengo. Ele deu até um certo período, né? Ganhou títulos aqui, ganhou títulos no Flamengo. Mas, cara, quando ele entra, a entrega dele é muito pouca, sabe? Então, tipo, se ele saísse hoje, agora, se o Grêmio chegasse e pagasse um valor X por ele, porque o Flamengo investiu alto, né, no Cebolinha, eu acho que eu ficaria aliviado, sabe? Ficaria aliviado. Saindo do Grêmio, bora pro Internacional, que tem um acordo verbal com um jogador chamado
Alan Rodrigues, internacional, que está na mesma vibe do Atlético Mineiro, do Corinthians, de tá devendo e não paga. Né? Tem a história do Thiago Maia, que contratou e não pagou, ainda não pagou, e está indo atrás de jogadores no mercado. Cara, isso eu acho isso bizarro demais, cara. Isso era para ser totalmente proibido. Ah, tu não pagou? Tu não pode contratar. Tu pode até contratar, mas ele não vai jogar. Então o cara não vai contratar pra quê? Sabe? Eu falo isso porque, tipo, ele pode até contratar o cara e levar ele pro clube. Chegar a um acordo com a equipe do jogador. Depois ele dentro do clube, mesmo ele não podendo usar o jogador, se ele se regularizar, depois ele pode jogar. Mas é lamentável, cara. A gente vê o futebol brasileiro perdido nessas questões, sabe? De fair play que não existe. Agora vamos pro time mais polêmico daqui do vídeo, né? Que é o Corinthians, o maior devedor do, do país, que é cheio de polêmica, é polêmica com o ex-presidente comprando tada na fila, o Memphis Depay e o Corinthians tentando rescindir o contrato, pensando, não tem certeza se é verdade ou não, é o Dorival, meu Deus, não contou, né, meu gato aí. É o Dorival na Berlinda, o time não tá rendendo, aí eu tenho que ver o Neto elogiando o Corinthians que jogou contra o Cruzeiro e empatou em casa. Beleza. Beleza, Neto. Muito bacana. Ah, o teu time não, tu jogou em casa com 40 mil pessoas e tá enaltecendo a equipe porque empatou com o Cruzeiro. Show de bola. Se está bom para vocês, beleza. E o Corinthians está tentando a contratação do Vitor Sá. Aquele Vitor Sá, né, no início do projeto do Textor, ele fez parte daquele elenco, né, foi embora e foi jogar num time da Rússia, se eu não me engano. E está na mira do Corinthians, já vi alguns portais aí corintianos dizendo que está bem caminhada essa contratação. E o Corinthians também renovou com o Yuri Alberto, né? Renovou com o Yuri Alberto mais 2 anos. Eu não sei como eles fizeram isso, mas deve ter tirado dinheiro de algum lugar, né? Mas conseguiram renovar com o principal jogador do elenco, um dos principais, né? Porque tem o Garro, tem o Memphis Depay, enfim. Mas isso é uma boa notícia para o corintiano, né? O Corinthians eu não sei o quanto é. Vasco tentou Nino, ex-Fluminense, e os torcedores tricolores ficaram loucos da cabeça. Eu sigo um torcedor tricolor em Instagram, no YouTube, que é o Dezão, né? É um dos torcedores do Fluminense mais influentes aí que tem na internet. Então, ele fez uma live específica com isso, tá? Eu até fiz um print do Twitter que eu fiquei assim meio encabulado, né? O Nino, ele foi vendido pelo Fluminense pro Zenit por um troco de padaria dentro do mundo do futebol. 5 milhões de euros ou foi dólar, não lembro direito. E o clube russo quer vender ele e o Vasco tentou pagar os 5 milhões de euros, de acordo com o Pedrosa, né, que é um cara que sabe tudo sobre o Vasco. E o Zenit disse que queria 8. É muito engraçado esses clubes russos, né? Mas como eu falei para vocês, Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Hoje no mercado, o preço desses jogadores é totalmente diferente. Eles vão falar, o Flamengo, o Botafogo, o Palmeiras pode ir lá e pagar os 8 milhões. Pode, mas o Zenit não vai vender por 8 milhões para esses times. Ele pediu pro Vasco, porque é o Vasco. Pro Flamengo, pro Palmeiras, o Nino vai custar 15, 14, 12, 10, 20, 18, não sabe. Eles querem 20 pelo Wendel. Dificultar o máximo possível a venda do como é o nome? Não é Ricardinho, não é Carlinhos, como é o nome dele? Esqueci, aquele que era do Bragantino que jogava lá e o Flamengo tava doido pra. Claudinho, tava doido pra contratar e nunca conseguia porque dificultava tudo. Mas aí o Nino, eles querem 8 milhões. É muito engraçado, né? Mas aí os torcedores do Fluminense estão malucos da cabeça porque eles não querem. O torcedor do Fluminense ele já tá traumatizado com esse negócio de perder jogador pra Europa e eles voltarem para outro clube do Brasil. Eu entendo eles, mas isso não virou uma regra, cara. Isso não virou, o cara saiu do Fluminense, ele vai ter que voltar pro Fluminense. Ele saiu do Flamengo, ele vai ter que voltar pro Flamengo. Não existe isso. Mas eu entendo a preocupação do torcedor do Fluminense que está precisando, né? Perdeu o Arias e está numa draga danada, não tá. Tava com uma especulação em cima do Inestroso aí, mas não se passou de especulação e os torcedores estão na bronca com o presidente Mário Bittencourt, que não. Dizem eles que ele está sendo muito mão de vaca na questão de contratação para reforçar o elenco do Fluminense pro restante da temporada. E em parte eu concordo com a torcida, tá? Porque o Fluminense foi dos times sul-americanos, foi o que mais fez dinheiro na Copa do Mundo, vendeu áreas, então tem caixa, tem dinheiro para poder fazer uma contratação, pelo menos uma ou duas, de peso aí para reforçar o elenco tricolor, né? Vamos falar agora aqui do Flamengo, que vendeu o Wesley, né? O Fabrício Romano botou lá o Let It Go, né? Significa que já era. Quando eu fiz o vídeo aqui, se o Flamengo já fechou o negócio com o Emerson Royal, então pode dizer que o Wesley vai sair fora. Foi a despedida dele contra o Red Bull Bragantino, fez gol, vai lá para a Europa agora, rendeu 25 milhões de euros para o Flamengo, mais 5 em metas que ele pode bater, né? Tomara que bata. E
O Flamengo, depois da venda do Wesley, se movimentou muito, né? Se apresentou até o Saul, tá indo atrás do Emerson Royal, do Carrascal, que tem um embrolho aí com um jogador do Atlético Mineiro, que o time russo não tem dinheiro, que é o dinheiro que o Flamengo vai pagar do Carrascal para poder comprar esse jogador. Mano, uma confusão. Mas dizem que tá bem encaminhado a contratação do Carrascal, que já vai durar um ano, esse negócio do Carrascal, né? E a do Samu Lino, que é a contratação mais cara que pode ser feita pelo clube brasileiro, né? Pelo Flamengo, no caso. O Palmeiras também fez uma contratação cara, que foi o Vitor Roque. Mas o Flamengo virou pauta, e nós vamos falar aqui agora do jornalista Arnaldo Ribeiro, que falou o seguinte sobre Samuel Lino no Flamengo. Abre aspas para o Arnaldo Ribeiro. Eu não acho responsável ou admirável um clube brasileiro contratar um jogador por 25 milhões de euros, 162 milhões de reais, na atual situação do país. Não acho um golaço. Vamos lá. Cara, eu concordo em parte. Eu concordo em parte com o que ele fala, tá? Eu acho um valor assim fora da realidade pro futebol brasileiro, mas qual é a realidade hoje do futebol brasileiro? Qual é a realidade de Palmeiras e Flamengo? A realidade é que eles podem investir em valores nessa casa dos 25, 30 milhões de euros. É arriscado? Eu, como torcedor, fico preocupado? Pra caralho! Muito, cara. Muito, muito preocupado. Porque os torcedores do Palmeiras estão passando um perrengue aí com o Vitor Roque. O Vitor Roque não marca gol. Ah, marcou contra o Fluminense. Beleza, marcou. Mas pelo que ele foi contratado, pelo que ele recebe, ele está fazendo muito mais. Então trazer um jogador de 25 milhões de euros, 25 anos, o cara tem que entregar de um jeito tão absurdo, que é para deixar o flamenguista de queixo caído. E a gente não tem essa certeza se esse cara vai conseguir entregar isso. E outra, eu vi o Mauro falando que o Flamengo está tentando. Já ouvi alguns veículos falando que o Flamengo está bem avançado, o jogador já deu ok, mas tem outros times da Europa, Napoli, não sei quem, tem outros times da Europa interessados no Samulino. Então, ainda não é uma coisa que, o Flamengo, não, o Flamengo tem concorrentes pesados em cima desse jogador. Então, assim, né, não é certeza. Eu concordo em partes com o Arnaldo Ribeiro, por mais que eu não concorde com muita coisa que o Arnaldo fala, mas eu fico, no meu lado torcedor, meu lado que já viu o Flamengo na pindaíba, fica assim um pouco preocupado com essas investidas que o Flamengo está fazendo. Aí mesmo, mas tem condição? Tem condição, mas isso é, assim, Deus não quer ter livre isso, que não seja um pontapé inicial para o Flamengo lá futuramente entrar numa crise financeira, porque investiu tão caro num jogador e ele e a gente esperar tanto dele pelo valor que foi pago, sabe? Eu acho assim, eu acho arriscado. É arriscado, é arriscado. Eu sei que o Flamengo tem condição, eu sei que o Flamengo está fazendo boas vendas, eu sei que o Flamengo ainda vai vender mais, né? Mas a gente eu fico um pouco preocupado com esse tipo de coisa. O Flamengo vai gastar, se concretizar tudo, Emerson, Carrascal e o Samulino, vai gastar mais de 300 milhões de reais, cara. Não, mais não, perto de 300 milhões de reais. Então, assim, a gente tem que ficar esperto com isso. A gente fica preocupado, cara. Eu fico preocupado com essas questões. Eu não quero ver o Flamengo voltar a ficar daquele jeito e nem ficar como o Corinthians tá, sabe? Corinthians, Atlético Mineiro. Não quero, não quero, não quero. Eu prefiro o Flamengo saudável, com um time competitivo, sabe? Mas eu creio que o BAP tenha uma gestão competente, ele não vai fazer merda. Se ele fizer, mano, ele tá lascado. Mas é isso, a última informação é do Paquetá. O Paquetá hoje vai sair o veredito dele e a torcida do Flamengo já foi no Twitter, queria o Paquetá e tudo. Gente, o Paquetá eu acho meio complicado. Queria muito, mas eu acho muito complicado. Se ele for inocentado, o Paquetá, o West Ham quer um valor muito alto, com certeza 30, 35 milhões de euros, porque eles investiram muito caro no Paquetá. Então, eu acho, se eu tô achando o Lino arriscado 15, 25 milhões de euros, imagina o Paquetá, por mais que ele seja cria. Mas a gente vai aguardar aí, ver a notícia que vai sair dele hoje, e diz que provavelmente ele vai ser inocentado, mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer. O vídeo já ficou muito longo, meu Deus do céu. Eu sou o MM, fico com Deus, foi o vídeo de hoje. Hoje vai sair só um vídeo, tá? Vou voltar a fazer só um vídeo por dia, porque meu celular tá pedindo pinico. Fiquem com Deus. Boa sexta-feira, valeu, falou!